Olá, a gente começa agora mais uma edição do Trabalho em Revista, programa que é produzido aqui pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. E neste programa você confere como foi a posse de 18 candidatos aprovados no último concurso público do TRT. São motivos para comemorar duas vezes. O primeiro, a aprovação, o segundo motivo, a nomeação. E esperamos que os servidores sejam muito felizes e com certeza muito agregarão às atividades do tribunal. O que é o adicional de insalubridade e quais trabalhadores têm direito? Exemplificando, pode ter também temperaturas baixas, frigorífico no caso, que a pessoa precisa entrar de equipamentos, o que vai ajudar a sua saúde. Primeiramente, bota aqueles capotes térmicos, para minimizar a temperatura. No quadro à direito, você fica sabendo com o juiz do trabalho, Lamartine Oliveira, se é possível cancelar o aviso prévio depois de ter pedido demissão. Em estúdio, a gente recebe a Coordenadora Geral de Acesso à Informação do Ministério da Transparência, Érica Ribeiro. Isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. O TRT de Mato Grosso empossou 18 novos servidores. Ao todo, 75 classificados no último concurso já integram os quadros da Justiça do Trabalho. 2017 começou com realizações para os novos servidores que tomaram posse no Tribunal Regional do Trabalho no dia 16 de janeiro. Foram empossados 3 analistas judiciários da área judiciária, 3 oficiais de justiça, 1 analista da área administrativa, 1 analista da área de fisioterapia e 11 técnicos judiciários. Lilian, que é fisioterapeuta, vai atuar na área dentro do tribunal a partir de agora. Foi um bom tempo de estudo e dedicação, então hoje um dia muito importante no início dessa carreira, que eu pretendo desempenhar com bastante competência e que eu consiga me realizar aqui no tribunal. Assim como a Lilian, a Leisa participou deste momento que ela considera uma grande conquista. Para mim está sendo um momento de muita felicidade, Porque eu comecei aqui no TRT como estagiária da desembargadora Maria Berenice, e aí eu passei esse tempo querendo voltar, E agora eu tive a oportunidade, estudei, passei e agora estou de volta. O diretor-geral do TRT deu as boas-vindas aos novos servidores. O tribunal se esforçou bastante para que todos os cargos pudessem ser providos ainda no exercício de 2016, já que em 2017, a princípio, não temos autorização para isso. E por isso achamos que são motivos para comemorar duas vezes. O primeiro, a aprovação, o segundo motivo, a nomeação. E esperamos que os servidores sejam muito felizes e com certeza muito agregarão às atividades do tribunal. A presidente do tribunal, desembargadora Beatriz Teodoro, também participou da cerimônia. Pelo problema que nós passamos no ano passado, em 2016, com carência de recursos financeiros, recursos humanos. Então, agora, com essa possibilidade de dar posse e nós completarmos o nosso quadro de servidores, eu acho que é um momento realmente de vitória, de celebração dessa conquista e começarmos o ano com disposição para trabalhar com afinco e dedicação. Os novos servidores agora passam por um período de formação inicial dentro do programa Acolhida, uma preparação antes de começarem a atuar nas funções. Em algumas situações, o trabalhador tem um desafio maior para exercer a sua atividade. A existência de barulho, poeira, frio ou até alguns produtos químicos, por exemplo, exige um cuidado extra. Em determinados casos, a lei garante ao trabalhador o direito a equipamentos de segurança e ao adicional de insalubridade. Saiba mais detalhes na reportagem. Robson trabalha como impressor há 3 anos. O material de trabalho dele exala um cheiro muito forte, devido aos produtos químicos que compõem as tintas. Para a proteção dele e dos outros funcionários, a empresa obriga o uso de máscaras. A gente usa para ela amenizar e não entrar diretamente no pulmão da gente.
A atividade que Robson desempenha é considerada insalubre, por oferecer riscos à saúde. É considerado um trabalho insalubre tudo que possa expor o empregado a situações prejudiciais à saúde e acima dos limites de tolerância. Por isso, todo mês é incorporado ao salário dele o adicional de insalubridade. Eu estou recebendo R$ 144. O percentual a ser pago pela empresa é fixado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e varia de acordo com o grau de insalubridade existente no ambiente. Para isso, são avaliadas as condições físicas do local, onde são levados em conta ruídos ou temperaturas elevadas, fatores químicos que envolvem o contato direto com poluição, por exemplo, e os fatores biológicos, como as profissões que ficam facilmente expostas a doenças contagiosas. São situações que podem causar danos irreversíveis à saúde do trabalhador. Exemplificando, pode ter também temperaturas baixas, frigorífico no caso, que a pessoa precisa entrar de equipamentos, o que vai ajudar a sua saúde. Primeiramente, bota aqueles capotes térmicos, né, para minimizar a temperatura. Mesmo com o uso desses equipamentos de segurança, atividades desenvolvidas nessas condições asseguram ao trabalhador um adicional. Mas o pagamento por si só não isenta a empresa de indenizar possíveis danos à saúde do funcionário. Para não correr esse risco, é preciso também que ela, além de oferecer os equipamentos de segurança, também fiscalize o uso deles. Ele tem que exigir o uso dos equipamentos, ele tem que treinar e orientar o trabalhador para o seu uso, né? Ele tem que fiscalizar, né? E ele tem que responsabilizar pela higienização e, além de tudo, pagar a insalubridade para o trabalhador. E uma indústria do sul do país vai ter que indenizar em R$100 mil um trabalhador. Ele teve a mão direita decepada enquanto limpava uma máquina acionada por brincadeira pelo colega. Entenda melhor o caso no quadro Direto de Brasília. A quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu o recurso da empresa e manteve decisão que considerou que o acidente aconteceu por negligência da empresa em atuar e reprimir brincadeiras no local de trabalho. O empregado de 21 anos teve a mão direita decepada ao fazer limpeza em um moinho triturador de plástico que foi acionado por um colega que só queria assustá-lo. Na justiça, a vítima alegou que houve falha na manutenção porque um dispositivo que impedia a máquina de ser acionada durante a limpeza não estava funcionando. Em defesa, a empresa alegou que a culpa foi exclusiva do trabalhador, que não respeitou as regras de segurança e ainda se envolveu na brincadeira do colega ao permanecer com a mão dentro da máquina. O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina manteve decisão de primeira instância que condenou a empresa ao pagamento de indenização por dano moral, material, mais pensão mensal de um salário mínimo até que o trabalhador complete 73 anos. Ao analisar recurso da empresa, o relator na quarta turma, ministro João Oreste Dallazen, entendeu que houve culpa da indústria sim, já que estava evidenciado o nexo causal e o dano, justificando a responsabilidade civil atribuída à empresa. Rigorosamente, a responsabilidade civil, neste caso, por se tratar de um ato de preposto, rigorosamente nem desborda para o campo da responsabilidade civil subjetiva, porque é objetiva nos termos do Código Civil. Mas ainda que o seja, ficou patente o ato culposo no que acionou a máquina durante a execução do serviço de limpeza. Isso ficou registrado no acordo regional. O reclamante estava indefeso contra a potencial lesão que acabou, que o vitimou ao cabo. De forma unânime, os ministros negaram o recurso da empresa determinando o pagamento de indenização ao trabalhador. E agora é a tua oportunidade de tirar dúvidas sobre o que pode e o que não pode no trabalho. Este é o quadro É Direito. O juiz do trabalho, Lamartine Oliveira, responde uma dúvida interessante do Silvino. O trabalhador pediu demissão e desistiu da ideia. E agora? O aviso prévio pode ser cancelado? Confira. Meu nome é Silvino, eu queria saber, se eu estando numa empresa, estando de aviso prévio, se eu posso desistir do aviso prévio sem rescindir o contrato e continuar trabalhando na mesma empresa?
Bom, seu Silvino, a resposta vai depender da outra parte. Se quando eu dei o aviso prévio para uma, eu estou dizendo o seguinte, eu quero terminar esse contrato no prazo mínimo de 30 dias. Porém, se nesses 30 dias eu me arrepender, tá? Caso eu queira continuar trabalhando, aí a outra parte tem que aceitar, já que eu tinha avisado ela antes. Se ela arrumou, por exemplo, um empregado para colocar no meu lugar, com certeza ela não vai aceitar que o senhor renuncie a esse aviso prévio que foi dado. Então, o ideal é que você, quando dê um aviso prévio para alguém, tenha consciência disso, que saiba que você realmente quer rescindir o contrato. Por quê? Porque se nesses 30 dias você se arrepender, vai depender da outra parte aceitar ou não para que o contrato continue a vigorar, tá? A outra hipótese também é, se você der um aviso prévio de 30 dias e depois continuar trabalhando mais que 30, 40, 50 dias e ninguém falar nada, aí presume-se que aquele aviso não foi dado. Então, pelo artigo 499 da CLT, essas são as duas únicas hipóteses que pode continuar o contrato. Dei o aviso prévio, a outra parte tem que aceitar que esse aviso não foi dado para continuar a trabalhar, ou então ninguém falar nada e você continuar trabalhando mesmo depois desses 30 dias. São as duas hipóteses legais possíveis. E você também pode participar. Envie um vídeo ou uma mensagem com a sua dúvida para a gente pelo e-mail comunicacal@trt23.jus.br ou mesmo pelo Facebook com a hashtag #adireito. Falando em redes sociais, a Julie Correia traz agora o que rolou em nosso perfil no Facebook. Julie? Oi, Ezequias, eu estou de volta para falar sobre os posts que já começaram com tudo neste ano de 2017. E como você aí de casa já sabe, o nosso Facebook faz o maior sucesso entre os internautas. Quer ver só? Eu explico por quê. A página traz informações de interesse de todos e um assunto pertinente ainda é a reforma da Previdência. E quem explica pra gente é o tio Jagger. Na proposta, ele diz que a idade mínima para se aposentar é de 65 anos. O tempo mínimo de contribuição é de 25, mas para se aposentar com 100% do benefício é preciso contribuir 49 anos. A proposta não atinge quem já tem o direito e a regra de transição é para homens com mais de 50 e mulheres com mais de 45 anos de idade. Muito legal, né? Até o tio Jagger entendeu a nossa dúvida sobre o assunto. 266 pessoas compartilharam. A Mari disse que gosta tanto da página que quando um funcionário tem dúvida, ela mostra o nosso post e tá tudo certo. Quanta responsabilidade, hein, Mari? Ainda bem que a comunicação aqui do TRT está sempre antenada, viu? Agora o recado vai para o patrão. Mas não é para qualquer patrão não, viu, gente? E sim aquele chefe mau. E quem nunca teve um, não é mesmo? Pois é, esse post mostra que tem muito chefe por aí que poderia mesmo era estar num filme de terror. Afinal, o terror psicológico que muitas vezes ele faz com o empregado é de ficar indignado, né? E são tantos abusos que fica até difícil de enumerar. É cobrança excessiva de metas, tratamento agressivo, sobrecarga de trabalho, ócio forçado, ofensas verbais e por aí vai. Então, muito cuidado. Quem sofre assédio moral pode buscar uma reparação na justiça. Antes disso, não tenha medo de fazer a denúncia. Os internautas gostaram e mais de 200 pessoas curtiram. A Bebel disse que se lembrou de alguns colegas. E como tem gente assim, hein, Bebel? E para quem ainda não curtiu a nossa página, vai lá agora mesmo e curte o TRT Mato Grosso e fique por dentro de todos os direitos e deveres trabalhistas. Eu fico por aqui, mas semana que vem eu tô de volta. Mas você pode continuar conectado com a gente através do nosso Facebook. Ezequias. Obrigado, Julie. Agora fique por dentro do que acontece na Justiça do Trabalho com o Giro da Semana. Um levantamento dos maiores litigantes realizado pelo tribunal mostrou que a BRF, JBS e Marfrig Foods foram as empresas mais acionadas pelos trabalhadores na Justiça do Trabalho mato-grossense em 2016. Só a BRF, resultante da fusão entre a Sadia e a Perdigão, respondeu por cerca de 8,5% das ações ajuizadas nas varas do trabalho no ano passado. A empresa foi a primeira colocada no levantamento com 4.321 processos. Em segundo lugar aparece a JBS, detentora da marca Friboi,
com 1.234 ações, seguida pela Marfrig Foods, com 918 casos. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso realizou 2 leilões regionais nos meses de junho e setembro do ano passado, com R$4,5 milhões de reais arrecadados. Além desses valores, foram negociados ainda R$ 263.800 provenientes de acordos, parcelamentos ou bens retirados do leilão por quitação de débito, o que resultou em um total de R$4,8 milhões. Além dos leilões regionais, as varas trabalhistas da capital e do interior também realizam leilões. A Justiça do Trabalho em Mato Grosso determinou o pagamento do adicional de insalubridade a um carpinteiro que trabalhava exposto ao sol durante toda a jornada. Ele fazia a cobertura do telhado de um resort próximo ao Lago do Manso, a 129 quilômetros de Cuiabá. Como a exposição ao calor ultrapassou os limites de tolerância estabelecidos em norma de segurança do trabalho, o TRT determinou o pagamento de 20% do adicional de insalubridade ao trabalhador. E no próximo bloco, temos uma entrevista especial com a Érica Ribeiro. Ela é coordenadora geral de acesso à informação do Ministério da Transparência e comenta sobre as formas de divulgar as informações ao público de uma maneira mais leve e clara. Não saia daí, que a gente volta já. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria, localizadas no térreo da sede do TRT, estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Certamente, a sua participação irá contribuir para a melhoria de nossos serviços. Venha, participe, teremos o maior prazer em recebê-los. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Amigo, já vai pra casa? Vou nada, ainda vou ter que rodar a noite inteira pra fazer umas entregas. Rapaz, vê se para pra descansar, hein? Porque dirigir o dia e a noite inteira cansa o motorista. Eu não canso à toa, ainda aprendi uns truquezinhos aí pra tapear o cansaço. Deixa comigo. Viu o que eu te disse? Trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Trabalho não combina com criança. O resultado mais comum é o rendimento ruim na escola ou até mesmo a evasão. Brincar faz parte da infância. E o compromisso maior nessa época ainda é com os estudos. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Olá, nós estamos de volta com o programa Trabalho em Revista, agora para conversar com uma coordenadora geral de recursos de acesso à informação do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, Érica Ribeiro. Seja bem-vinda aqui ao Trabalho em Revista. Obrigada. Doutora, a senhora concedeu uma palestra aqui em Mato Grosso para tratar sobre lei de acesso à informação. Muito importante para o cidadão, mas o que mudou logo após essa lei ser implantada? A Lei de Acesso à Informação foi um paradigma na transparência e na possibilidade de participação social. O objetivo dela é garantir que as pessoas não precisem dizer por que precisam da informação ao solicitar o acesso a essa informação. E, da mesma forma, ela informou os órgãos sobre a obrigação deles considerarem a informação que produzem como de acesso irrestrito, como regra geral. Nesse sentido, não é mais necessário apresentar um pedido e justificar o uso dessa informação. Da mesma maneira, não é necessário apontar por que essa informação deve ser dada, no sentido de que ela não tem proteção. Se supõe que ela não tenha necessidade de proteção.
somente nos casos em que houver necessidade, por segurança do Estado ou da sociedade, ou essa informação contiver informações pessoais de terceiros, por exemplo, entre outras hipóteses legais, é que é possível restringir o acesso, mas com uma resposta motivada, de acordo com um fundamento legal específico. A lei diz que as informações que precisam estar à disposição da população, ela tem que estar nos sites, nos portais institucionais, tanto do poder público quanto do judiciário, que também não deixa de ser o poder público. Quando não estiver no portal, ele pode procurar, ele precisa dar um encaminhamento, o que ele precisa fazer para conseguir essa informação? Ele manda um relatório para o órgão, ele vai pessoalmente, como que funciona? Normalmente, os órgãos têm se organizado de uma maneira que facilite a solicitação de informações. Então, a instituição de um ambiente físico para recepcionar o cidadão, para que ele possa fazer a solicitação de acesso, ela é conveniente, mas com o avanço das tecnologias de informação e comunicação, a disponibilização de dispositivos móveis para solicitar essa informação, ou mesmo acesso a um site, é o que tem sido a regra. Então, nos tribunais a gente tem verificado que existem sistemas, formulários pela internet onde é possível obter essa informação. No Poder Executivo Federal existe um sistema pelo site acessoainformação.gov.br, onde é possível a todo cidadão solicitar a informação e, num prazo de 20 dias, obter uma resposta, se essa informação pode ou não ser entregue, se puder já entregar a informação. Então, preferencialmente, evitar que o cidadão se dirija a uma repartição pública para solicitar. E no caso de ter essa informação negada, ele tem algum direito, ele pode procurar alguém? Quem que ele procura nesse caso? Sempre há a possibilidade de recorrer a uma autoridade superior dentro do órgão onde ele pediu a informação para que reveja essa negativa. Da mesma forma, existe a possibilidade de, mantida essa negativa por essa autoridade superior, a autoridade máxima do órgão se pronunciar. Na administração federal, existe uma instância externa a todos os órgãos da administração, que é um conselho de ministros, que pode dar a palavra final no âmbito administrativo sobre essa informação. É claro que ainda existem as hipóteses de solicitação diretamente ao judiciário, ou mesmo que esgotadas essas instâncias recursais, a resposta não tenha sido satisfatória. Mas no âmbito administrativo existe um conjunto de recursos que o cidadão pode utilizar. Uma outra questão também que está sendo bastante debatida, principalmente em cursos, é a questão da linguagem dessa informação. Como mudar essa questão técnica para que fique mais compreensível para quem busca essa informação? Esse é um grande desafio para a administração em geral, para o poder público, porque nós somos instados a produzir documentos precisos tecnicamente e cada área tem sua linguagem, como a área jurídica, a área de controle, de auditoria, como a que eu atuo. Mas é importante que no momento da produção da informação a gente só utilize linguagem técnica muito rebuscada, se ela realmente for essencial para a precisão da informação, da opinião técnica que se está produzindo. Então, na CGU, por exemplo, a gente preza pelo uso da informação, de uma linguagem mais acessível, objetiva, clara, concisa, em todas as comunicações que a gente tem com o cidadão. Inclusive, a gente até despreza o uso do Vossa Senhoria. A gente já diretamente se dirige ao cidadão, mencionando senhor cidadão, prezado senhor, prezada senhora. Às vezes, adolescentes, né, usam uma linguagem mais acessível ao se dirigir à administração, e a gente também deve corresponder a essa linguagem, estabelecendo um diálogo. Essa linguagem é muito formal, ela não fomenta o diálogo com a administração. Em relação aos servidores e magistrados, que são os que usam essa linguagem, como que tem sido fácil orientá-los, e isso já tem surtido efeito? O que se percebe do curso que foi oferecido hoje na Escola Judicial é que as pessoas estão empenhadas em utilizar uma linguagem acessível, verificam que há um caminho para superar dificuldades, mas o interesse em prestar contas, em estabelecer um diálogo com os cidadãos prepondera. Então, acredito que muito se avançou, há um caminho ainda a construir, mas no que se refere à linguagem, já deixamos situações anteriores, né? Já avançamos. E em relação aos dados, quais são os dados que o cidadão mais busca quando ele faz esse tipo de consulta?
Normalmente ele quer informações sobre a aplicação de recursos públicos, sobre a qualidade do trabalho desenvolvido, indicadores de produtividade, uso de patrimônio público em termos de movimentação em carros oficiais, qualificação das pessoas que ocupam determinados cargos estratégicos, enfim, as pessoas querem cada vez mais acompanhar o processo decisório de aplicação de recursos públicos em políticas públicas relevantes e querem poder acompanhar a avaliação dos resultados, das metas e dos indicadores criados para acompanhamento dessas políticas. Então, é um desejo de fazer parte do processo decisório que informa toda essa necessidade de acesso à informação e de transparência. Olha, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, o papo estava bacana, mas nosso tempo terminou e eu deixo aberto para as considerações finais. Eu que agradeço pela oportunidade, desejo a todos que assistem esse programa que possam utilizar a lei de acesso com eficiência, que não deixem de exercer o seu direito fundamental de acesso à informação e que sempre utilizem da possibilidade de recorrer caso entendam que as informações não tenham sido prestadas integralmente, mas que saibam estabelecer um contato, um diálogo produtivo com os órgãos e cada vez se envolvam mais na gestão do que é público. E o programa Trabalho em Revista, como eu disse, fica por aqui, mas você continua conectado com a gente através das redes sociais e do portal trt23.jus.br. Até o nosso próximo encontro.